Uma oração para proteção e sabedoria divinas. Jeová Elohim significa Jeová Deus toma a dianteira. Quer dizer que essas batalhas já não são tuas, esses problemas já não são teus, eles agora são para Deus cuidar, são para Jeová Elohim cuidar. Tem fé, exerce fé, acredita e não duvides, porque se duvidares, vais fazer com que essa oração não tenha o poder que ela tem. Vais fazer com que Deus não haja como Ele perfeitamente pode agir. Por isso, apenas crê, exerce fé, exerce crença, plena crença que Deus tomou a dianteira na tua vida, de que Jeová Elohim tomou a dianteira na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nesta oração nós vamos estar a fazer a leitura de Salmos 106 a Salmos 110. E antes de começar, vamos juntos fazer um Pai Nosso para preparar os nossos corações, as nossas mentes, todo o nosso ser, para que Deus possa agir em nós, como Ele assim o desejar. Vamos então fazer um Pai Nosso juntos. Pai Nosso Jeová Deus que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, Deus, assim no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livre-nos perfeitamente, sem erro, Pai, do iníquo e de toda a iniquidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmos 106 diz: Louvem-a já, agradeçam a Jeová, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Quem é que pode declarar todas as poderosas realizações de Jeová, ou proclamar todos os seus atos louváveis? Felizes são os que agem com justiça, que fazem sempre o que é certo. Lembra-te de mim, ó Jeová, quando mostrares favor ao teu povo. Cuida de mim com os teus atos de salvação, para que eu experimente a bondade que demonstras aos teus escolhidos, para que eu me alegre com a tua nação, para que eu te louve com orgulho juntamente com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, erramos, fizemos o que é mau. Os nossos antepassados no Egito não deram valor aos teus atos maravilhosos, não se lembraram do teu imenso amor leal, mas rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. No entanto, Ele salvou-os por causa do seu nome, para tornar conhecido o seu poder. Ele censurou o mar vermelho e este secou-se. Ele conduziu-os pelas profundezas do amor, como que por um deserto. Ele salvou-os das mãos daquele que os odiava e resgatou-os das mãos do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem sequer um deles sobreviveu. Aleluia! Então tiveram fé na promessa dele, começaram a cantar-lhe louvores, mas esqueceram-se depressa do que tinha ele feito. Não esperaram para saber a sua orientação, cederam aos seus desejos egoístas no ermo, puseram Deus à prova no deserto. Ele deu-lhes o que pediram, mas depois atingiu-os com uma doença que os consumiu. No acampamento, ficaram com inveja de Moisés e de Arão, o santo de Jeová. Então a terra abriu-se e engoliu Datá e cobriu os que estavam reunidos com Abirão. Um fogo ardeu no meio do seu grupo, uma chama devorou os maus, fizeram um bezerro em Horebe e curvavam-se diante de uma estátua de metal. Trocaram a minha glória pela representação de um boi que come erva? Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, aquele que fez grandes coisas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, coisas impressionantes no Mar Vermelho.
ele estava prestes a ordenar que fossem aniquilados, mas Moisés, o seu escolhido, intercedeu junto dele para abrandar a sua ira destruidora. Depois desprezaram a terra desejável, não tiveram fé na sua promessa, resmungavam nas suas tendas, não escutaram a voz de Jeová, por isso ele ergueu a mão e jurou que os faria cair no deserto. Ele faria os seus descendentes caírem entre as nações e iria espalhá-los pelas terras. Depois começaram a adorar Baal de Peor e comeram dos sacrifícios oferecidos aos mortos. Eles provocaram a Deus com as suas ações e irrompeu um flagelo entre eles. Mas quando Finéias se levantou e interveio, o flagelo cessou, e isso foi-lhes acreditado como justiça por todas as gerações para sempre. Eles provocaram-no junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés sofreu. Amarguraram-lhe o espírito, e ele falou precipitadamente com os seus lábios. Não aniquilaram os povos, como Jeová lhes tinha ordenado, porém misturaram-se com as nações e adotaram os seus costumes, serviam os seus ídolos, e estes tornaram-se um laço para eles. Sacrificavam os seus filhos e as suas filhas a demónios, derramavam sangue inocente, o sangue dos seus próprios filhos e filhas, que sacrificavam aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada com derramamento de sangue. Eles tornaram-se impuros por meio dos seus atos, cometeram prostituição espiritual por meio das suas ações. A ira de Jeová acendeu-se então contra o seu povo, e ele passou a detestar a sua herança. Entregou-os repetidamente às nações para que aqueles que os odiavam dominassem sobre eles. Os seus inimigos oprimiram-nos e eles foram submetidos ao seu poder. Ele livrou-os muitas vezes, mas eles rebelavam-se e desobedeciam e eram humilhados por causa do seu erro. Mas ele via a sua aflição e ouvia o seu clamor por ajuda. Por causa deles, ele lembrava-se do seu pacto e sentia pena. Movido pelo seu grande amor leal, fazia com que todos aqueles que os mantinham cativos tivessem pena deles. Salva-nos, ó Jeová nosso Deus, e reúne-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e sintamos grande alegria em louvar-te. Que Jeová, o Deus de Israel, seja louvado por toda a eternidade, e que todo o povo diga amém. Louvem-a já, agradeçam-a já, pois ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Assim digam os resgatados por Jeová, que ele resgatou da mão do adversário, que ele reuniu das terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vaguearam pelo ermo, pelo deserto. Não encontraram nenhum caminho para uma cidade onde pudessem morar. Estavam famintos e sedentos, estavam a desfalecer da exaustão. Clamavam a Jeová na sua aflição. Ele livrou-os das suas dificuldades. Ele fez com que andassem no caminho certo, para que chegassem a uma cidade onde pudessem morar. Que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens. Pois ele saciou o sedento e satisfez o faminto com coisas boas. Alguns moravam na mais profunda escuridão, prisioneiros em aflição e em correntes, pois tinham-se rebelado contra a palavra de Deus, tinham desrespeitado a vontade do Altíssimo. Portanto, ele humilhou o coração deles, trazendo-lhes dificuldades. Eles tropeçaram e não houve ninguém que os ajudasse. Eles clamaram a Jeová por ajuda na sua aflição e ele salvou-os das suas dificuldades. Ele fez com que saíssem da mais profunda escuridão e desfez as suas correntes. Que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens, pois ele derrubou as portas de cobre e despedaçou as trancas de ferro. Eles eram tolos e passaram por aflições, por causa das suas transgressões e dos seus erros. Perderam o apetite por todo o alimento, chegaram perto dos portões da morte, clamavam a Jeová por ajuda na sua aflição e salvava-os ele das suas dificuldades. Ele enviava a sua palavra e curava-os, e livrava-os da cova em que tinham caído.
Que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens, que ofereçam os sacrifícios de agradecimentos e declarem os seus atos com gritos de alegria. Aqueles que viajam pelo mar em navios, que fazem negócios na imensidão das águas, veem os atos de Jeová e os seus atos maravilhosos no mar, como pela sua ordem surge um vendaval que leva as ondas do mar. Eles sobem até ao céu, mergulham nas profundezas diante do perigo, a sua coragem acaba. Ficam atordoados e cambaleiam como bêbados, e toda a sua habilidade se torna inútil. Então na sua aflição clamam a Jeová, e Ele livra-os das suas dificuldades. Acalma o vendaval, as ondas do mar acalmam, alegram-se quando elas se tranquilizam. Ele guia-os até ao porto desejado. Que as pessoas agradeçam a Jeová pelo seu amor leal e pelos seus atos maravilhosos em favor dos filhos dos homens. Que o exaltem no meio do povo congregado e louvem-no entre os anciãos reunidos. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra árida, terra fértil em terra improdutiva, salgada por causa da maldade dos que moram nela. Ele transforma o deserto em lagoas repletas de juncos e a terra seca em fonte de água. Ali faz morar os famintos, para que construam uma cidade onde possam morar, semeiam campos e plantam vinhas, que produzem safras abundantes. Ele abençoa-os e eles multiplicam-se muito. Ele não deixa que o seu gado diminua, mas eles tornam-se novamente poucos e são humilhados, com opressão, calamidade e sofrimento. Ele derrama desprezo sobre nobres e fala-os vaguear por desertos sem caminho, mas protege o pobre da opressão e torna a sua família tão numerosa como um rebanho. Os que são retos veem-no e alegram-se, mas todos os injustos calam a sua boca. Quem é sábio refletirá nestas coisas e considerará com atenção os atos de amor leal de Jeová. O meu coração está firme, ó Deus. Vou tocar e cantar louvores com todo o meu ser. Desperta ao instrumento de cordas também tu, ó harpa. Vou despertar a aurora. Vou louvar-te entre os povos, ó Jeová, e cantar-te louvores entre as nações, pois o teu amor leal é grande, alcança os céus, e a tua fidelidade atinge as nuvens. Que sejas exaltado acima dos céus, ó Deus, que a tua glória esteja sobre toda a terra, a fim de que os teus amados sejam livrados. Salva-nos com a tua mão direita e responde-me. Deus disse na sua santidade: vou alegrar-me, vou distribuir Siquém como herança, e vou medir o vale de Sucote. Gileade pertence-me, assim como Manassés, e Efraim é o capacete da minha cabeça. Judá é o meu bastão de governante, Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom lançarei a minha sandália, sobre a Filístia gritarei em triunfo. Quem é que me conduzirá à cidade fortificada? Quem é que me guiará até Edom? Quem senão tu, ó Deus, aquele que nos rejeitou, o nosso Deus, aquele que já não acompanha os nossos exércitos? Ajuda-nos na nossa aflição, pois a salvação através de humanos não vale nada. Por meio de Deus teremos força, e Ele espezinhará os nossos adversários. Ó Deus, a quem louvo, não fiques calado, pois os maus e os falsos abrem a boca contra mim, falam de mim com uma língua mentirosa, cercam-me com palavras de ódio e atacam-me sem nenhum motivo. Em troca do meu amor, eles opõem-se a mim, mas eu continuo a orar. Retribuem-me o bem com o mal e o meu amor com ódio. Designa sobre o meu inimigo um homem perverso. Fica um opositor à sua direita, que ele seja declarado culpado quando o julgarem, que até mesmo a sua oração seja considerada um pecado. Sejam poucos os seus dias, que outro ocupe o seu cargo de superintendente, que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua esposa fique viúva, que os seus filhos vagueiem como mendigos, que saiam das suas casas arruinadas para procurar alimento, que o seu credor se apodere de tudo o que ele tem e que estranhos saqueiem os seus bens, que ninguém o trate com bondade e que ninguém mostre favor aos seus filhos órfãos.
que os seus descendentes sejam destruídos, que o nome deles seja apagado dentro de uma geração. Que Jeová se lembre do erro dos antepassados dele e que o pecado da sua mãe não seja apagado. Que Jeová tenha sempre em mente o que eles fizeram e que elimine da terra a sua recordação, pois esse homem não se lembrou de demonstrar bondade, mas perseguia aquele que é oprimido, pobre e de coração abatido, para entregá-lo à morte. Ele gostava de amaldiçoar, de modo que a maldição caiu sobre ele, e não tinha o desejo de abençoar, de modo que não recebeu nenhuma bênção. Ele vestia maldições como roupa. Elas entraram no seu corpo como água, penetraram nos seus ossos como óleo. Que as suas maldições sejam como a roupa com que ele se cobre, e como um cinto que lhe será sempre atado. Esta é a retribuição de Jeová àquele que se opõe a mim e àqueles que dizem coisas más contra mim. Mas tu, ó Jeová, soberano Senhor, age em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, porque o teu amor leal é bom, pois estou desamparado e pobre, e dentro de mim o meu coração foi ferido. Vou-me desvanecendo como uma sombra que desaparece. Fui enxotado para longe como um gafanhoto. Os meus joelhos fraquejam por causa do jejum. O meu corpo está magro, estou a definhar. Tornei-me o alvo do gozo deles. Quando me vêm, abanam a cabeça. Ajuda-me, ó Jeová, meu Deus. Salva-me com o teu amor leal. Que eles saibam que foi a tua mão, que foste tu que agiste, ó Jeová. Que eles profiram uma maldição, mas tu, uma bênção. Que sejam envergonhados quando se levantarem contra mim, mas que o teu servo se alegre. Vistam-se de humilhação os que se oponham a mim, que sejam cobertos de vergonha, como se esta fosse uma túnica. A minha boca louvará Jeová fervorosamente. Vou louvá-lo diante de uma multidão, pois ele estará à direita do pobre, para salvá-lo dos que o condenam. Jeová declarou ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jeová estenderá desde Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo irá apresentar-se voluntariamente no dia da tua força militar, em esplendida santidade. Vindos do amanhecer, recebes o teu exército de jovens como gotas de orvalho. Jeová fez um juramento e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Jeová estará à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Executará julgamento contra as nações, amontoará cadáveres. Ele esmagará o líder de uma terra vasta. Ao longo do caminho ele beberá da corrente de água, por isso manterá a cabeça erguida. E assim termina esta leitura. E vamos orar um Pai Nosso sobre nós. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos ofende, Pai. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Que assim seja, está feito, selado e cumprido.
Amém. Se tu gostaste desta oração, assim como de outras orações que estão no canal, por favor, partilha elas com mais 50 amigos teus, pessoas que tu conheças, pessoas que até tu não conheças, pessoas que tu queiras impactar com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso único meio de vencer todas e quaisquer batalhas que possam estar ao nosso redor. Por isso, ao tu ajudares alguém, ao ajudares o teu próximo, para que ele fique a conhecer mais a Palavra de Deus, para que ele possa se aproximar de Deus, é realmente um ato muito nobre da tua parte. Que Deus possa abençoar esse teu ato, por mais pequeno que ele possa te parecer aos teus olhos, ele tem muito poder aos olhos de Deus. Então, Deus te abençoará por tu teres feito isso. Por isso que Deus te abençoe, que longos possam ser os anos da tua vida, que muitas bênçãos possam chegar à tua existência, bênçãos, que tu sejas abençoado em formas que tu nunca foste antes abençoado, que tu possas viver o despertar de Deus na tua vida, que tu possas ter Deus ao teu lado, a segurar a tua mão direita, que Deus possa lutar todas as batalhas por ti, que assim seja verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo, na tua vida. Amém.